Tudo beleza com vocês? Bem, nos capítulos anteriores nós falamos sobre ácidos, falamos sobre bases. Dando continuidade ao estudo das funções inorgânicas, nós vamos falar aqui sobre os sais. Gente, os sais, eles são obtidos numa reação chamada de neutralização, que eu também posso chamar de salificação. Na verdade, as duas acontecem ao mesmo tempo. Pessoal, como é que isso acontece? Toda vez que eu coloco para reagir um ácido com uma base, vai produzir sal e água. Tá? Essa reação da produção do sal é chamada de salificação. Produção da água é chamada de neutralização. Tá? Um exemplo aqui para vocês, ó. HBr, ácido bromídrico, coloco para reagir com o hidróxido de potássio. Galera, o hidrogênio ionizável do ácido vai reagir com o hidróxido dissociável da base, para produzir quem? A água, neutralização. O cátion da base vai reagir com o ânion do ácido para produzir quem? O sal. Na fórmula de um sal, eu tenho primeiramente à esquerda um cátion positivo e à esquerda eu tenho um ânion negativo. Beleza? Então aqui o cátion, no caso potássio, e aqui o ânion, o bromo. Tranquilo, gente? Beleza pura? Antes de eu falar para vocês da classificação dos sais aqui, bora falar um pouquinho sobre as características desses compostos aqui. Galera, os sais, eles são compostos iônicos formados por um cátion e um ânion. Acabamos de ver cátion à esquerda, ânion à direita. Tá? Galera, na fórmula de um sal, o cátion e o ânion eles estão unidos através de forças eletrostáticas, forças de atração e repulsão. Tá? Então aqui eu tenho que eles são sólidos em condições ambientes, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm. Tá? Eles apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Eles são chamados de fixos, tá? Ou seja, eles são não voláteis. Eles não volatilizam, não evaporam com facilidade, tá? Devido a eles possuírem altos pontos de ebulição, beleza? Eles conduzem eletricidade, gente, detalhe, somente em solução aquosa, somente em água ou fundidos. Então, galera, preste atenção aqui. Se eles são compostos iônicos, se eu aquecê-los em altíssimas temperaturas, porque lembra lá, para mim fundir ele, já que eles possuem altos pontos de fusão, eu tenho que elevar a temperatura sobre eles, para eles poderem passarem para a fase líquida. Tá? Fundidos, eles conduzem eletricidade ou em solução aquosa. Tranquilo, galera? Porque eles vão se dissociar. Os sais se dissociam, beleza? Tá? O cátion do ânion eles vão se separar, tá? Uma vez que eles estavam unidos por forças eletrostáticas no aglomerado iônico, tá? No retículo cristalino. Então, gente, geralmente eles apresentam sabor salgado, mas detalhe, nem todo sal é salgado. Possuem tem alguns sais que possuem um sabor insípido, ou seja, não possuem sabor. Tá? Então, galera, presta atenção aqui, ó. Esse sal formado, ele é chamado de sal normal. Pessoal, o que é um sal normal? O sal normal ele é derivado de uma reação de neutralização total entre um ácido e uma base. Ou seja, toda vez que o número de H+ for igual ao número de OH- da base. Olha só, um hidrogênio aqui desse ácido com um hidróxido dessa base. Então está igual o número de hidrogênios e o número de hidróxidos. Então eu tenho aqui a formação de um sal normal. Beleza? Hidrogenossais, que eu também posso chamá-los de sais ácidos. Tá? Existem alguns livros que não gostam dessa nomenclatura, né, de sais ácidos. Tá? Galera, olha o nome. Hidrogeno me lembra um elemento químico, o hidrogênio. Tá? Então, galera, os hidrogenossais, eles são formados, eles são produtos de uma neutralização parcial do ácido. Tá? Ou seja, toda vez que eu vou possuir mais H+ do que OH-. Ah, então olha só esse exemplo aqui, ó. H2CO3, ácido carbônico, coloquei para reagir com soda cáustica, hidróxido de sódio, NaOH, tá? Aquoso, aquoso. Gente, formou esse sal aqui, olha só o hidrogêniozinho bem no meio da fórmula do sal, ó. Por isso, hidrogeno-sal. Olha o hidrogênio aqui, ó. Tá? Então, se tu parar para prestar atenção, eu tenho mais hidrogênios do que hidróxidos. Então aqui a formação vai ser de um sal, sal o quê? Hidrogeno-sal, que eu também posso chamar de sal ácido. Aqui a águazinha na fase líquida, tá? Neutralização, salificação. Tranquilão, gente? Bem molezinha, né?
Pessoal, e os hidroxissais? Hidroxi me lembra de hidróxido, que eu também chamo de sais básicos. Galera, os hidroxissais, eles são derivados, tá, de uma neutralização parcial da base. Quer dizer que eu vou ter o hidróxido no meio da fórmula do sal. Então olha só aqui, ó. Coloquei para reagir HI, ácido iodídrico, aquoso, com o hidróxido de magnésio, também aquoso, tá? Então olha só, gente, eu tenho um hidrogênio ionizável para dois hidróxidos dissociáveis. Então eu tenho mais hidróxidos do que hidrogênio. Tá? Então eu tenho mais hidróxido do que H+. Galera, então um hidróxido vai ficar no meio da fórmula do sal. Olha só o sal formado aqui. Olha o hidróxido bem no meio. Então eu tenho um hidroxissal. Beleza? Formação da água líquida aqui, neutralização. Beleza, gente? Sais duplos ou mistos. Os sais duplos ou mistos, tá? Na formulinha deles, eu vou ter dois cátions e um ânion, ou eu posso ter um cátion e dois ânions. Pessoal, quando eu vou ter dois cátions e um ânion? Toda vez que eu colocar para reagir um ácido com duas bases diferentes. Tá? Toda vez que eu vou ter um cátion e dois ânions, quando eu colocar para reagir dois ácidos com uma base. Olha só um exemplo bem aqui assim, galera. Ácido sulfúrico, eu coloquei ele para reagir com hidróxido de lítio e hidróxido de potássio. Então eu tenho um ácido para duas bases. Galera, então aqui eu vou formar um sal duplo, um sal misto, tá? Olha só, dois cátions e um ânion, que é o SO4. Formação de 2 mols de água, tá? Professor, agora, põe aí dois ácidos para reagir. Dois ácidos, ácido nítrico com ácido sulfúrico, reagindo com uma base, o hidróxido de alumínio. Galera, nesse sal formado aqui, olha, eu vou ter dois ânions, o nitrato e o sulfato, e aqui eu vou ter quem? O alumínio como único cátion. E a formação de 3 mols de água líquida. Neutralização. Tranquilo, galera. Beleza? Deu para identificar o que é um sal normal, o que é um hidrogênio sal, o que é um hidroxissal e o que é um sal duplo ou misto. Beleza, né? Moleza, moleza. Agora, olha para cá. Bora falar bem aqui assim sobre os sais anidros. Olha só como química é fácil, difícil é tu aprender. O que é um sal anidro, professor? É toda vez que tu não tiver molécula de água no retículo cristalino. Na fórmula do sal, tu não vai ver molécula de água. Então aqui, olha, tu tem KCl, tu não tá vendo a água aqui, então tu chama ele de sal anidro. Na2SO4 também é um sal anidro. CaNO32 também é um sal anidro. Em todos esses sais aí, tu não tá vendo H2O. Beleza pura? Agora, pessoal, o que é um sal hidratado? Lembra? Hidratado vem de água. Eu tenho que me hidratar, então eu tenho que tomar água. Então, galera, presta atenção. Na fórmula desses sais hidratados, eu vou ter aí quem? A molequinha de água. Posso ter uma, posso ter duas, posso ter mais moléculas de água. Tá? Então, olha só. CuSO4, pontinho, 5H2O. Quer dizer que eu tenho 5 molequinhas de água no retículo cristalino desse sal aqui, ó. Na2SO4, pontinho, 10H2O. Quer dizer que eu tenho 10 molequinhas de água no retículo cristalino desse sal. Apresentou água na fórmula do sal, eu chamo de sal hidratado. Fácil, né? Beleza. Bora falar um pouquinho sobre a solubilidade dos sais em água. Galera, aqui eu tenho alguns ânions que vão formar alguns sais, beleza? Nome dos ânions, tenho cloreto, brometo, iodeto, sulfito, carbonato, fosfato, sulfato, sulfeto, nitrato, nitrito, acetato, perclorato e clorato. Então olha só aqui, ó. Pessoal, os cloretos, os brometos e os iodetos, quais deles são insolúveis? Aqueles que eu não consigo dissolvê-los em água. Galera, os de prata, os de mercúrio e os de chumbo, tá? Esses carinhas aqui, tu não consegue dissolvê-los nem com reza brava, tá? Então olha lá, cloreto de prata, cloreto de mercúrio, cloreto de chumbo, brometo de prata, brometo de mercúrio, brometo, iodeto de... Tu não consegue dissolvê-los, eles são insolúveis. Todos os demais que não estão aqui, ó, todos os demais cátions que não estão aqui são solúveis. Tranquilão? Pessoal, e os sulfitos, carbonatos e fosfatos? Quais são solúveis? Apenas os da família 1A, os metais alcalinos terrosos, e o de amônio, o NH4+. Somente esses são solúveis. Todos os demais são insolúveis, beleza? Que não estão aqui.
É só e os sulfatos, o SO4 2-. Quais são insolúveis? O de prata, o de cálcio, o de estrôncio, tá? O sulfato de bário, o sulfato de chumbo. Todos esses daqui, ó, eles são insolúveis. Todos os cátions que não estão aqui, os demais, eles são solúveis. É só e os sulfetos, S2-. Quais são solúveis? Os sulfetos dos metais alcalinos, família 1A, e dos metais alcalino-terrosos, família 2A. E do amônio. Tá? Sulfeto de amônio também é solúvel. Todos os demais que não estão citados aqui, eles são insolúveis. Beleza, gente? Nitrato e nitrito, professor. Todos os nitratos são solúveis. Todos os nitritos também são solúveis. Não tem nenhuma exceção. Acetatos, professor. O único insolúvel, galera, é o acetato de prata. Todos os demais são solúveis. Professor, e os percloratos e os cloratos? Percloratos e cloratos de prata são insolúveis. Todos os demais são solúveis. Tranquilão, né? Beleza pura. Bora falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos sais. Galera, a regrinha da nomenclatura geral dos sais, eu vou colocar assim, ó. Primeiramente vem o nome do ânion, depois vem o nome de, depois vem o nome do cátion. Então olha só esses exemplos aqui, ó. O ânion, não te esquece que ele está à direita e o cátion ele está à esquerda. Então vai ficar, o nome desse ânion é cloreto. Então o nome desse carinha aqui vai ficar assim, ó. Cloreto de... O nome do cátion é potássio. Então, cloreto de potássio. Tranquilo, né? O nome desse ânion aqui é sulfato. Então, vai ficar assim, ó. Sulfato de... Na é sódio. Sulfato de sódio. Beleza, né? Esse carinha aqui, PO4, é o ânion fosfato. Então, vai ficar assim, ó. Fosfato de... Nome do cátion, cálcio. Fosfato de cálcio. Tranquilo, né? Ânion, nitrato, NO3, nitrato, cátion, prata. Então vai ficar assim, ó, nitrato de prata. Tranquilo, né, gente? Nitrato de prata. Beleza, né? Pessoal, e agora se na fórmula de um sal eu tiver presente um cátion que possui NOx variável, que apresenta 2 ou mais NOx? Galera, neste caso, tá, eu vou ter primeiramente o nome do ânion, nome do cátion e o NOx entre parênteses em algarismos romanos. NOx de quem, professor? Do cátion. Olha um exemplo aqui, ó. Letra E, eu tenho PbI2, nome do ânion é quem? Iodo, no caso aqui, iodeto. Iodeto de... Nome do cátion, chumbo. Iodeto de chumbo. Aí, entre parênteses, o cátion, o NOx do cátion em algarismos romanos, tá? Já que é cátion, positivo. Ah, esse doisinho aqui, olha para ele. NOx dele aqui, ó, mais 2. Beleza? Professor, e o NOx desse cara aqui? Ele é cátion. Olha aqui, ó, 4. Então o NOx dele vai ser mais 4. Do iodo, que é o ânion, tá? É menos 1, tá na família 7A. Aí então para balancear a carga no primeiro eu tenho mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então vai me dar 0, tá? A carga está balanceada. Aqui eu tenho mais 4, tá? Mais menos 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Vai me dar 0. Tranquilo, né? Então aqui eu tenho um composto neutro. Galera, o nome desse carinha aqui vai ficar assim, ó. Iodeto de chumbo. Também, iodeto de chumbo. Entre parênteses, o NOx. Tá? Aqui, nesse caso do primeiro, é mais 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 em algarismos romanos. Iodeto de chumbo 2. Do segundo aqui, olha, é iodeto de chumbo 4. Tá? Iodeto de chumbo 4. Também posso usar outra regrinha de nomenclatura. Qual é, professor, a outra regra? Vai ficar assim, ó. Iodeto. Esquece o D, tá? Vai ficar agora, neste caso do chumbo, que é uma exceção, não vai ficar chumboso. Tá? Tu vai acrescentar para o menor NOx o sufixo oso. Para o maior NOx, no caso mais 4, ico. Tá? Então não vai ficar chumboso. Não, vem do latim, que é plum. O nome do chumbo em latim é plumbum. Então vai ficar assim, iodeto, plum, aí o sufixo oso. Iodeto plumboso.
Pessoal, como é que vai ficar aqui desse outro? Vai ficar assim, bebê, presta atenção. Iodeto plúmbico. Acento agudo, iodeto plúmbico. Tranquilo, né, galera? Então eu posso usar ou uma nomenclatura ou outra, tá? As duas são coerentes. Então, galera, só pra gente fechar a nossa aulinha aqui, ó. Bora colocar como é que vai ficar a nomenclatura desse sal aqui, ó. Brometo de potássio. Perfeito? Brometo de potássio. Perfeito, brometo de potássio. É só aí a nomenclatura dos hidrogenossais, tá? Dos sais ácidos, olha só o hidrogênio bem no meio. Galera, eu tenho um hidrogênio, tá? Então o prefixo que vai ficar aqui, ó, é mono, porque eu tenho um hidrogênio. Então vai ficar mono, hífenzinho, a palavra hidrogênio, aí vai vir o nome do ânion, que é o carbonato, CO3. Então vai ficar monohidrogênio carbonato de nome do cátion. Na é sódio. Então olha só. Monohidrogênio carbonato de sódio. Beleza, né? É só aí dos hidroxissais, ó. Tu tem um hidróxido, tá? Então vai ficar assim. Quando tu tiver um hidróxido, vai ficar convencional. Ou tu vai colocar mono ou não. Vou colocar entre parênteses, ó. Mono. Por quê, professor? Porque é convenção. Ou tu coloca ou não, tá? Ou vai ficar diretamente hidrox, no caso nome do ânion, iodeto de magnésio. Então aqui, ó, mono, hidrox, porque é um hidroxissal, hidrox, o I se juntou com outro, ou separado com o hífen, tá? Iodeto, nome do ânion, de, nome do cátion, magnésio. Beleza, né, galera? Tranquilo. Agora, professor, o nome dos sais duplos ou mistos. Então, te liga só. Se ele for formado por um ânion e dois cátions, vai ficar assim, ó. Primeiramente o nome do ânion, sulfato, nesse caso o SO4, sulfato de, primeiro cátion, lítio, e nome do outro cátion, potássio. Sulfato de lítio e potássio. Professor, o nome desse outro que tem dois ânions e um cátion. Ah, vai ficar assim, ó. Primeiro ânion, nitrato, hífen, o outro ânion, sulfato. Sulfato de, nome do cátion, alumínio. De alumínio. Então, olha só, galera. Tá? No caso, se eu tiver dois cátions e um ânion, sulfato de, primeiro o nome do ânion, depois o nome dos cátions. Sulfato de lítio e potássio. Se eu tiver dois ânions e um cátion, vai ficar o nome primeiro dos dois ânions, depois vai vir de, depois o nome do cátion. Nitrato, sulfato de alumínio. Gente, tranquilão, beleza pura sobre os sais, tá? Espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Um abraço e um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau, tchau.